Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus e, juntamente com Robinson, iremos apresentar a aula sobre prevenção de acidentes com animais peçonhentos. Esse trabalho foi inspirado pelo projeto de intervenção da ETEC Dona Sebastiana de Barros. Essa ETEC tem um projeto de gerenciamento agrícola de reciclagem, e nesse projeto tinha um tópico específico que falava sobre a limpeza e o risco de animais peçonhentos. Então a gente decidiu criar esse tema em cima desse projeto para trabalhar sobre isso e fazer um guia, né, para mostrar quais são os principais animais peçonhentos, com um foco principal aqui em Botucatu. Os tópicos desse trabalho são: o que são animais peçonhentos e como diferenciá-los dos demais, quais são os principais animais peçonhentos, como prevenir acidentes com animais peçonhentos, o que fazer caso encontre um animal peçonhento e o que fazer em caso de acidentes. Então, inicialmente, o que são animais peçonhentos e como diferenciá-los dos demais? Bom, os animais peçonhentos são todos aqueles que possuem veneno e que podem inoculá-lo, ou, na linguagem mais popular, injetá-lo. E esses animais eles acabam prejudicando a saúde do ser humano. Porém, afinal de contas, o que é o veneno? O veneno, em resumo, é uma substância de origem animal ou vegetal que é usada para autodefesa ou predação. Então, o organismo ele é incomodado, às vezes, ele vai se defender, ou se ele quiser se alimentar de outro animal, ele vai usar esse veneno para neutralizar o animal. E uma coisa importante é que o veneno ele produz alterações incompatíveis com a saúde, ou seja, quando o veneno adentra o organismo, ele causa modificações que são incompatíveis com a vida. No caso, em um ser humano, pode levar até a morte. Animais venenosos e peçonhentos, muitas vezes eles são confundidos entre si, porque eles têm uma característica em comum, possuírem toxinas. Porém, existem algumas diferenças entre eles e que eu vou mostrar para vocês agora. No caso, a principal diferença é que os animais peçonhentos, eles possuem um órgão para ejetar o veneno. Então, no caso, a gente tem aqui na imagem, esse escorpiãozinho aqui, que ele tem um órgão para ejetar o veneno. Já no caso dos animais venenosos, eles não possuem órgãos para ejetar o veneno. As toxinas que eles têm, elas prejudicam o ser humano ao entrar em contato com a pele ou com a boca. Então, por exemplo, se você toca em uma rã que ela é venenosa, você pode acabar esquecendo, levando a mão à boca, e aquilo vai te deixar envenenado, porque tem uma toxina ali na pele do animal, às vezes, ou em alguma glândula, que pode levar à toxicidade. E aqui eu lanço um desafio, né, de adivinhar qual animal peçonhento e qual animal venenoso. No caso, a gente sabe que as aranhas, elas têm estruturas que são usadas para inocular o veneno. Então, no caso, aqui, essa aranha, ela é um animal peçonhento. Já no caso dessa rã aqui, como eu citei no slide anterior, ela, por não ter nenhum órgão que seja utilizado para inocular o veneno, então é um animal venenoso. E agora eu trouxe aqui uma listinha com cerca de 10 animais, que são alguns dos principais animais peçonhentos, com foco, né, aqui na cidade de Botucatu. Uma coisa importante a citar é que os animais venenosos e peçonhentos eles são encontrados em todas as regiões do globo, com exceção dos polos. E aqui no Brasil, como é de se imaginar, eles são abundantes. Por quê? Porque o Brasil possui vários ecossistemas muito diferenciados, possuem zonas de transição de ecossistemas, que é o que acontece aqui em Botucatu. A gente tem Mata Atlântica, a gente tem Cerrado, e também tem zonas de transição, que misturam Mata Atlântica e Cerrado. Então isso favorece muito a presença desses animais. Nas regiões de Rubião Júnior e do Lajeado, que no caso são os dois campos da Unesp, são regiões rurais e com fragmentos de vegetação, em maior ou em menor grau. E nesses locais, inclusive, tem registros de acidentes com animais. Né? Acho que o maior exemplo que a gente tem é o da biblioteca de Rubião, que lá foram encontrados diversos escorpiões, né? E esses escorpiões estão ligados à presença de outros artrópodes, como, por exemplo, baratas ou grilos, animais que são atraídos para a biblioteca pela presença de alimentos. E lá, eles acabam virando presas de escorpiões. Então, o primeiro animal dessa listinha que eu queria citar aqui é a aranha-madeira, né, do gênero Phoneutra. Elas armam em caso de ameaça, como a gente pode ver aqui nessa foto aqui do lado, e elas não fazem teia. Elas têm os pelos de cor marrom acidentada e tem algumas manchas clarinhas aqui no abdômen, acho que dá para ver nessa foto, que estão em pares e até lembram mais ou menos um coração. Então é algo útil para ajudar a distinguir essa aranha das demais. Elas possuem um corpo de 3 a 4 centímetros, mais ou menos, e uma envergadura de 15 centímetros até, quando elas armam nessa posição aqui. Até 15 centímetros. Elas ocupam muito terrenos baldios
ficam em cascas de árvore, bananeira, onde tem material de construção, entulho, e até mesmo dentro de casas, né? Às vezes ficam dentro de um calçado, de uma roupa, né? E após a picada é muito comum acontecer uma dor imediata e intensa na região da picada, e acompanhada por um inchaço, né? Em casos mais graves, pode haver suor intenso, enjoo com vômito, agitação e alteração no batimento cardíaco. O segundo animal aqui da lista que eu queria citar é a famosa aranha marrom, né? Loxosceles sp. Ela possui pelos curtos e sedosos, uma cor meio que marrom esverdeada, né? Ela pode ter até 1 centímetro de corpo e 3 de envergadura, né? E uma coisa interessante é que nessa imagem acho que não dá para ver muito bem, mas no cefalotórax dela, que é essa região aqui, que é onde tem o tórax e a cabeça, ela tem um desenho em forma de violino ou de uma estrela. Então é algo que ajuda a distinguir essa aranha das demais. E elas fazem teias, diferentemente das anteriores, mas são teias irregulares e que elas usam para recobrir as tocas que elas possuem, né? E é muito comum elas ficarem em fendas de barrancos, sob cascas de árvore, telhas, tijolos, e acabam às vezes se escondendo em roupas dentro de casa, né? E elas vão picar quando a pessoa vestir a roupa e gerar aquela pressão em cima da aranha. E a aranha vai reagir e vai picar a pessoa. Após a picada, né, os sintomas principais é uma escuridão e uma vermelhidão no local da picada, podendo ocorrer também febre, endurecimento no local, bastante dor e até necrose, né? Em alguns casos também a pessoa pode ter dor de cabeça, vermelhidão no corpo inteiro, urina escurecida. Seguindo aqui, a gente tem as aranhas-lobo, né, que são do gênero Lycosa. Elas têm uma coloração marrom, com detalhes escuros no abdômen e cefalotórax, como dá pra gente ver nessa imagem aqui. E elas têm cerca de 6 centímetros, né? E elas não constroem teias, a gente pode encontrá-las vagando por aí, pelo gramado, próximo a arbustos, né? E no abdômen tem essa manchinha aqui, em formato de seta, que ajuda a distinguir bem ela das demais aranhas. Uma coisa importante é que o acidente com essas aranhas-lobo, ele não possui importância médica, ou seja, não vai te matar, a menos que tenha uma situação muito específica de alergia, por exemplo, uma pessoa muito fragilizada, a picada não vai te matar. Então, diferente das demais aranhas que eu citei até agora, essa aranha aqui, ela é bem menos perigosa. E agora a gente pula para a parte dos escorpiões, e eu apresento um cara aqui que causa muito acidente, que é o escorpião amarelo, que é o Titius cerulatus. Ele possui o corpo amarelado, porém o dorso tem uma coloração meio amarronzada. E as garras são alongadas e o ferrão ele é bem escuro. Eles possuem uma característica interessante, que é uma serra de 3 a 5 dentes no quarto segmento da cauda, uma coisa bem específica, mas é justamente essa característica que dá o nome para a espécie. E eles acabam se escondendo embaixo de pedras, troncos, entulhos, telhas, tijolos, que nem no caso das demais aranhas, né? Acabam se escondendo onde tem aquela bagunça que o ser humano deixa. E é interessante citar, né, que essa espécie é a que mais causa óbito entre os escorpiões brasileiros, principalmente em crianças com 14 anos ou menos. E após a picada pode acontecer ardor, queimação, sentimento de agulhadas no local, pode haver suor, enjoo, irritação, né? E até uma arritmia. Seguindo aqui, a gente pula para o escorpião marrom, que é o Titius baiensis. E ele tem uma coloração marrom avermelhado, né? Ou então até com o corpo e a cauda mais escuros do que o resto do corpo. E a cauda, diferentemente do escorpião anterior, não possui serrilhado. Eles têm algumas faixas escuras nas pernas e garras. Eles costumam habitar o solo, embaixo de pedras, folhas, e também podem habitar o entulho de ambientes urbanos. Então entra muito naquela questão do ser humano deixar entulho e os animais se esconderem ali. E aqui, seguindo para um caso muito interessante, e que tem aqui em Botucatu, é desse besouro escorpião, que é o Onychoceros albitarsis. Ela é a única espécie conhecida de besouro peçonhento no mundo inteiro. Possui 2 ferrões justamente nas extremidades das antenas, usados para defesa. Daí a semelhança, né, com o escorpião. No caso, o escorpião ele tem o ferrão dele na cauda e esse besouro tem um ferrão dele nas antenas. A presença dessa coloração preta e branca, com manchas amarelas ao longo do corpo, né, e nas antenas também. E as antenas, elas são longas e elas se curvam quando o inseto é tocado. Então, quando alguém toca, ou um ser humano toca, ou um outro bicho toca no besouro, ele vai usar as antenas para se defender e tentar ferroar a pessoa ou o outro animal. E após a picada, pode acontecer uma dor intensa, coceira, inchaço e vermelhidão no local da picada. E aqui é um bicho que muita gente tem medo, que é a lacraia, né, que é do grupo de quilópodas. Possui o corpo alongado, dividido em vários segmentos, com um par de pernas em cada segmento. Elas são achatadas e ágeis. É muito comum as pessoas confundirem ela com o piolho de cobra, mas o piolho de cobra ele é mais cilíndrico
ele é mais devagarinho, ele é mais lento. Já as lacraias são mais achatadas e mais rápidas, né? E elas vivem em ambientes úmidos, então uma Mata Atlântica, por exemplo, é um ambiente ótimo para ela ficar, é um bioma ótimo para ela se esconder. E possui presas na cabeça que servem para injetar o veneno. Então ela vai atacar o animal que ela quiser predar e vai injetar o veneno nele, e aí ele vai acabar perecendo e ela vai se alimentar do animal. Os acidentes com essa lacraia não costumam ser letais, porém causam dor intensa, edema e irritação. Aqui no Brasil, particularmente, não tiveram casos ainda de mortes relacionadas a lacraias. Porém, isso varia muito, pode variar de acordo com a condição física da pessoa, da idade, se a pessoa é de algum grupo de risco. E agora aqui pulando para a parte das serpentes, né? A gente começa introduzindo bem para a jararaca, né? Que é a Butchydrops jararaca. Ela tem uma coloração variada, com padrão de desenho semelhante a um V invertido. A gente pode ver aqui bem nessa imagem. É como se tivesse um V invertido no corpo dela. E tem tons de amarelo pardo, marrom escuro e cinza quase preto, né? E ela tem aproximadamente 1 metro de comprimento. Elas estão presentes em locais úmidos que contêm roedores. Por quê? Porque, no caso, os roedores são as principais presas dela, né? Então ela vai lá onde tem comida e se aproveita. E acaba, às vezes, picando um ser humano que está desatento ou algo do tipo. E elas são tipicamente terrestres, né? E até por isso é muito comum ter acidente envolvendo seres humanos. Inclusive, elas são responsáveis por cerca de 90% dos acidentes com serpentes registrados no país. Após a picada, pode acontecer dor, inchaço, manchas arroxeadas pela pele, pode haver sangramento local em outras partes do corpo. Também pode haver complicações como infecção, necrose, e nos casos mais graves pode até acontecer um caso de falência renal. Seguindo aqui, a gente vai para a cascavel, que é a Crotalus duriçus. Ela tem uma coloração marrom amarelada e o corpo dela é bem robusto, diferentemente, né, da jararaca, que tem um corpo menos robusto. E tem alguns padrões, né, no corpo dela semelhantes a diamantes ou a um triângulo invertido, como a gente pode ver nessa imagem aqui, parece um diamante aqui. E ela possui, acho que a coisa mais característica dela é um chocalho na cauda, que na verdade a gente chama de guiso, né, que ela balança quando se sente ameaçada. Ela habita áreas secas, arenosas ou pedregosas, como a gente pode ver nessa imagem aqui, é uma região bem seca onde ela está. Após a picada, é complicado porque no local da picada não causa alterações, então às vezes é meio imperceptível. Porém, a vítima apresenta visão borrada, ou uma visão dupla, pálpebras caídas, aspecto sonolento. Pode haver também dor muscular e a urina fica meio escurecida. E agora a gente segue aqui para a nossa famosíssima coral verdadeira, que é a Micrurus, gênero Micrurus. Elas dificilmente ultrapassam 80 centímetros, mas há algumas exceções. Elas têm coloração típica de anéis pretos, amarelos ou brancos e vermelhos. Esse, no caso desses anéis vermelhos, são maiores do que os pretos ou amarelos.